muito bom dia. O NA1 está começando. Hoje é sexta-feira, dia 22 de agosto. E toda a nossa equipe está pronta para deixar você bem informado. Tá fazendo o almoço? Então eu te pergunto, como estão as suas panelas, hein? Estão amassadas? Riscadas? A conservação delas pode afetar a nossa saúde. E este é um dos nossos assuntos de hoje. Você vai ver também, tem muita gente que reclama de alergia e intolerância ao leite. Mas será que faz mal mesmo? A gente fala sobre mitos e verdades desse alimento tão presente na nossa mesa. 4 em cada 10 brasileiros estão endividados. E a gente vai falar sobre o passo a passo para limpar o nome. Tem problemas no trânsito do Recife? Quem passa pela área central sofre com a buraqueira em algumas ruas. Tem pontos onde o asfalto cedeu, bocas de lobo com problemas e outras reclamações. O calendário do NA1 está nas ruas da região metropolitana. Uma telespectadora nos procurou para mostrar que para passar por essa rua aí é preciso pisar em água suja de esgoto. A gente foi em busca de resposta para essa situação. Tem ainda as dicas de diversão no Sextou do NA1 e uma exposição que traz uma experiência imersiva em vários espaços e com elementos que provocam reflexões e despertam a nossa brasilidade. Bora juntos até 1h da tarde, de onde você estiver. Agora são 11h48 e a sua participação é sempre muito bem-vinda aqui no NA1. Catarina Mendonça gravou um vídeo para mostrar o descaso em uma rua no bairro da Várzea, no zona oeste do Recife. Os moradores precisam pisar em água suja de esgoto, até mesmo para sair ou entrar em casa. E por lá funcionam uma padaria e um mercado. Vamos ver o vídeo que ela mandou para a gente. Ó, a gente está aqui, ó. Esse aqui é o mercadinho do povo, né? Fica aqui na Várzea. Aqui a gente está na rua Batiá 311. É a padaria. Né? Aí do lado aqui dessa casa tem uma padaria. E olha a situação da calçada dessa senhora, viu? É muita água de esgoto, tá? Que aqui passa um negócio de esgoto. Outra coisa, essa senhora, ela é cadeirante, tá? Olha a situação, né? Bastou chover ou a maré tá mais alta. Olha a situação que fica essa senhora aqui dentro da casa dela, totalmente ilhada. A calçada dela, do esgoto. Isso é uma vergonha. Meu Deus, a situação dessa senhora. Agradeço demais a sua participação, viu, Catarina? Natália Dielu está na rua Batiá, na Várzea, neste momento. Oi, Natália, nós assistimos ao vídeo. Pessoalmente, a situação deve ser ainda pior, né? Nós vimos aí a situação também dessa senhora que é cadeirante, tentando atravessar aí no meio da água. Bom dia para você. Bom dia, Maristela. Bom dia a todos. A situação só não está pior porque só hoje, somente hoje, né, quando a gente inclusive pediu resposta para a Inlurb, para a Compesa, só hoje que eles vieram fazer a limpeza, mas a situação ainda é muito crítica aqui. O pessoal que mora aqui na rua Batiá, Maristela, disse para a gente que eles chegaram logo cedo, por volta de 9 da manhã, desobstruíram, então a água baixou um pouco, mas a gente vê, né, a situação dessa calçada, que a gente nem pode chamar de calçada. É, na verdade, um esgoto a céu aberto, as pessoas não podem circular, e além de tudo é um sofrimento muito grande para a Dona Maria, né? No vídeo que vocês viram que a Catarina mandou, é a Dona Maria que está passando por todo esse sufoco. A gente está aqui ao vivo em frente à casa dela. Dona Maria, boa tarde. Quantos anos a senhora tem? Eu tenho 65. A senhora faz tratamentos de saúde? Faço tratamento de câncer no Hospital do Câncer. Toda quarta-feira eu estou lá para receber medicação. E o que é que tem acontecido aqui na sua rua, essa situação desse esgoto? A situação desse esgoto está crítica, né? Porque invadiu a minha casa. Eu saio às 4 horas da manhã dentro da água, na minha cadeira, minha filha me levando. E meu neto é diabético, faltaram aula a semana todinha que não tinha condições de sair de casa. Aí minha situação é muito complicada, porque tem dengue, tem tudo que não presta nesse esgoto. Para quem tem um problema sério que eu tenho, entendeu? Para mim isso é um absurdo, eu acho um descaso da Compesa, da Prefeitura, dos órgãos públicos. E ficaram vários dias, né? Camila
Camille é a filha de Dona Maria, diz que essa água ficou aí, ó, um tempão, né? Desde quando, Camille? Desde quinta-feira passada. Na quinta-feira choveu muito, ela já ficava empoçada nessa parte aqui. E então, a partir da quinta-feira, ela começou já a ficar empoçada dentro do terreno. Então, desde lá até aqui, a gente estava praticamente ilhada. Eu vim conseguir essa botinha aqui para poder sair tanto com minha mãe, quanto para poder comprar alguma coisa na rua. Eu vim conseguir na terça-feira. Mas já faz tempo, né? Vocês me disseram que em 2023, também naquela chuva forte que teve aqui, a situação piorou. A rua alaga, né, Márcia? Como a gente mostrou nesses vídeos, né, que a Catarina mandou, essa situação aqui do esgoto fica entre um mercadinho, um supermercado e uma padaria. Márcia é uma das donas da padaria. Márcia, isso afeta também o trabalho de vocês, né? Com certeza. Não só a questão da higiene da própria padaria, mas também para o nosso cliente poder chegar até ela, né? Quando começou na quinta-feira passada, ela começou a entrar também na padaria. Então, para a gente além de ter que atender o cliente, a gente tinha que estar limpando o tempo todo a água que as pessoas pisavam e entravam. E aí, para quem trabalha com comida, não é legal. A gente precisa de um ambiente limpo e higienizado. Márcia, obrigada. Eu vou pedir só uma licencinha para mostrar, ó, que aqui tudo é lodo, é lama. Inclusive, onde vocês estão vendo ali aquela parte mais escura, foi um menininho que estava passando por aqui agora há pouco e escorregou. Então é um risco para todo mundo, né? Dona Arlinda, a senhora é moradora aqui da Rua Batiá há 50 anos, né? E disse que nunca teve uma calçada que prestasse. Que a prefeitura fizesse, não. Todas as calçadas que tem cheia de altos e baixos, foram os moradores que fizeram, porque tinha um canal de esgoto na frente da casa, mas não era tampado. Então, cada um se prontificou a tampar sua parte da frente da casa. A gente sabe, né, que todo mundo paga esgoto, isso é um dever da Compesa, né? Então, a gente vai voltar daqui a pouco, Maristela, para conversar ainda com outros moradores e também para buscar uma resposta, né, da Inlurb, da Compesa, de quem é a responsabilidade, quando isso vai ser resolvido, porque hoje houve um trabalho paliativo, mas essa rua toda aqui alaga nas chuvas e a situação do esgoto e de Dona Maria e todos os moradores só piora. A gente volta com você. Enquanto a drenagem não é melhorada, né, com outras obras e serviços aí na região, pelo menos esse paliativo é muito necessário, né, Natália? Uma equipe foi até aí, fez a desobstrução, melhorou um pouquinho a situação, mas a gente ainda observa uma calçada muito suja, né? Olhando daqui parece até um pouco mais afundada, né, Natália? Exatamente já por causa dessa situação enfrentada por esses moradores, para a Dona Maria ainda, que faz um tratamento sério de saúde, precisa enfrentar esses alagamentos. Não está chovendo agora, tá, gente? Essa água que você está vendo aí, empoçada, muito suja, com esses materiais, né, tampinhas, copinhos, eu consigo ver daqui copos descartáveis. A gente também está falando de saúde pública, né? O risco de contaminação, de infecções para esses moradores. Estamos num período também de arboviroses, né? O alerta ligado aí sempre para isso, ou seja, o nosso cinegrafista está mostrando aí para você no detalhe. Essa é uma situação que não pode acontecer. Daqui a pouco, então, Natália Dielu está de volta com outras informações. Seguimos, por enquanto, pelo trânsito. Vamos para a Avenida Caxangá, mostrar para você a movimentação ali no bairro da Iputinga, em frente ao Caxangá Golf Clube. No lado direito, os motoristas vão sentido Camaragibe e São Lourenço da Mata. No lado esquerdo, sentido Cidade Universitária e Cordeiro. Movimentação bem tranquila do trânsito por aí. A gente segue agora para a BR-101, no bairro da Cidade Universitária, pertinho ali em frente ao Hospital das Clínicas. No lado direito, a gente já observa uma movimentação intensa aí dos veículos que vão sentido Várzea, Curado. E no lado esquerdo estão os motoristas que estão sentido Macaxeira e Guabiraba. Agora, um outro ponto da BR-101 na sua tela, lá no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes. Movimento sempre intenso por aí, principalmente em horários de pico. Agora não tem congestionamento para o motorista que está passando por aí, no sentido Cajueiro Seco e Cabo de Santo Agostinho. Olha, e quem circula pelas ruas e avenidas do Recife, de carro, moto ou bicicleta, encara um asfalto com problemas.
Joabe Alves, circulou pela cidade e encontrou muita reclamação, buracos, desníveis, bocas de lobo afundadas e áreas com asfalto que parece oco. Circulando de carro ou moto pelas ruas do Recife, é possível perceber vários trechos em que o asfalto parece estar cedendo. Em alguns pontos, os buracos já começam a se formar, ou seja, risco tanto para pedestres quanto também para os condutores. Na rua Capitão Lima, em Santo Amaro, motoristas têm caído em um buraco que se formou no asfalto. A sinalização foi feita de forma improvisada. Às vezes a via está escura e acontece de um transeunte passar, não ver e cair e acontecer um acidente grave, né? Isso aí mesmo é bem fundo. Esse é muito fundo, esse daí. Isso aqui é uma realidade que o senhor tem visto em outras ruas também? Também, em vários bairros. Na Rua do Futuro, no bairro das Graças, motoristas são obrigados a passar por bueiros desnivelados. Com os veículos estacionados ao lado da via, os carros têm que passar de todo jeito no local. Na Boa Vista, no cruzamento da Gervásio Pires com a Conde da Boa Vista, a situação é a mesma. Os motoristas escolhem em qual vão cair. Quebra carro direto. É carro na manutenção direta devido à buraqueira das vias. Acaba com os amortecedores, acaba com tudo. Reclamação para quem trabalha também com moto, onde o risco de cair e se machucar aumenta com esse problema. Como é que vai para livrar desses buracos? Rapaz, tem que ter agilidade, isso tem que ter um reflexo bom, senão o cara cai e fica no prejuízo. Isso é uma realidade só da Boa Vista ou em outros pontos também aqui do Recife? Cara, tem vários pontos do Recife, esse João de Barros, João da Boa Vista, Rua da Aurora, onde você vai passar, você sempre encontra um. Prejuízo em bengala, amortecedor. Até as bicicletas sofrem com os veículos que tentam desviar dos buracos. Bastante buraco, a gente tem que ir pelos meios dos carros, os carros não respeitam o ciclista. É complicado. Procuramos um especialista na área. O engenheiro Fabiano Pessoa explica o que pode estar acontecendo com o asfalto. Muitas vezes a gente observa em corredores de ônibus aquelas deformações plásticas, que é o asfalto escorregando. Por quê? Porque é um esforço repetitivo do tráfego aliado com aumento de temperatura que torna o ligante mais mole e aí ocorre esse tipo de defeito. Quando a temperatura está mais baixa, ele fica mais rígido e aí mais suscetível ao trincamento, aqueles trincamentos interligados que a gente chama de couro de jacaré, porque é similar ao couro de jacaré. Esses defeitos que você está perguntando com relação quando ocorre um colapso do pavimento, que a gente vê ele oco, é porque geralmente é devido a vazamento de alguns serviços de utilidade pública, por exemplo, tubulações de esgoto, tubulações de água ou até de gás. Por isso a importância do poder público na manutenção das ruas e avenidas asfaltadas, para que não ocorram situações mais graves de buracos maiores nem de acidentes. É importante, primeiramente, a gente ter uma seleção adequada de materiais, uma execução conforme se estabelece em projeto e medidas de manutenção para que esses buracos, quando ocorrerem, essas medidas de campanha de manutenção sejam feitas para que a gente não tenha o buraco lá durante muito tempo aberto, podendo ocasionar acidente aos usuários. A gente procurou a Prefeitura do Recife, que disse por meio de nota que as ruas e avenidas da cidade são monitoradas diariamente por equipes do órgão para identificar problemas na pavimentação e adotar as soluções adequadas para o reparo. Mas a Prefeitura não disse quando vai fazer algum serviço nas ruas que mostramos na reportagem. A Prefeitura disse que das situações mostradas, há defeitos causados por rede de telefonia, serviços da Compesa e deficiências causadas por tráfego intenso de veículos pesados. E que para esses danos, que não são de responsabilidade da Enlurb, a autarquia aplica a lei do pavimento, cobrando a resolução às entidades responsáveis e aplicando multas em alguns casos. 4 em cada 10 brasileiros estão endividados. O dado é da FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos. E estar nessa situação é muito desconfortável para muita gente, né? Nós recebemos pelo nosso canal Globo 2 perguntas de pessoas que estão preocupadas com o nome sujo. Bora ver aqui comigo? Nós já temos aqui na nossa tela a dúvida do Edivaldo José. Ele disse o seguinte: tenho dívida já prescrita ou caducada há mais de 5 anos. Mas a empresa de serviço de crédito ainda fica cobrando. Queria saber se isso é correto
e o que fazer. Muito obrigada, Edivaldo, por sua participação. Nós temos também a dúvida da Ivanilda Lima. Estou devendo no cartão de crédito. E o cartão fica avisando que vai colocar meu nome na lista suja. Se isso acontecer, quais as consequências para o meu crédito? Ivanilda, agradeço demais também a sua participação aqui no NE1, mandando pergunta para a gente. E a gente, claro, convidou um representante do Procon Pernambuco para tirar essas dúvidas. Joab Alves está com ele? Com ela, na verdade. Oi, Joab, muito boa tarde para você. Você recebeu aí as perguntas, né? Vamos responder então e tirar as dúvidas que surgirem também pelo nosso Canal Globo. Boa tarde. Oi, Maristela, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Quem está aqui ao meu lado é a Liliane Amaral, ela que é gerente de fiscalização do Procon Pernambuco. Eu vou repassar aqui a pergunta para ela, que chegou para o nosso Canal Globo, Liliane, foi do Edivaldo José, né? Ele pergunta o seguinte, diz que tem uma dívida já prescrita, né? Ou caducada há mais de 5 anos, mas a empresa de serviço de crédito ainda fica cobrando ele. Queria saber se isso é correto e o que é que ele deve fazer. Pois é, essas dívidas prescritas, elas não podem ser mais cobradas judicialmente, né? O que acontece? As financeiras, as operadoras financeiras, como bancos, elas geralmente vendem, né, esses dados dessa cobrança para uma seguradora. Então, por uma via extrajudicial, né, por e-mail, por telefone, muitas vezes eles ainda fazem cobrança dessa dívida que já foi prescrita, né? Fazer a dívida, ela não deixa de existir, tá? Mesmo ela estando prescrita, ela não pode ser mais cobrada via judicialmente. Agora, não pode também haver essa cobrança abusiva, porque se torna uma prática abusiva. A segunda pergunta foi da Ivanilda, né, que diz que está devendo o cartão de crédito e o cartão fica avisando que vai colocar o nome dela na lista suja. Se isso acontecer, quais as consequências para o crédito dessa pessoa, no caso dela? Bom, se inadimplência muitas vezes acontece, né? Por isso que existem essas plataformas como Serasa, SPC, que elas ficam atualizando a vida financeira, né? O comportamento financeiro daquele consumidor. Então, ali tem um score também que ele mostra se você é um bom pagador ou não. Então, o ideal é pagar em dia as suas dívidas, caso não consiga, que busque aquela operadora financeira para que você faça um acordo e você pague, né, à medida daquele acordo, daquela negociação. Estando ok, concedido o acordo entre as partes, então em 5 dias aquela operadora ela tem a obrigação de tirar o seu nome desses aplicativos de negativação, tá? Inclusive do Banco Central. Liliane, isso é um assunto realmente que gera muitas dúvidas. Em relação àquela pessoa que está devendo ou que esqueceu de pagar alguma conta, ele quer saber, ou ela, se o nome está sujo, o que é que se deve fazer? Olha, nesse caso, aconselharia você fazer uma varredura do seu CPF, né? Entre nessas plataformas, né, de cadastro de inadimplente, como Serasa, SPC, e também lá no Banco Central, né, você pode solicitar um relatório que chama Registrato, né? E lá você consegue ver todas as dívidas, todos os empréstimos tomados, inclusive os bancos que estão cadastrados, que você está cadastrado, né? E nisso você consegue gerenciar, inclusive se você já pagou uma dívida que não deveria mais estar ali, porque cria uma restrição, né, com o seu CPF, muitas vezes você quer fazer um empréstimo e não consegue e não sabe o motivo, né? Porque muitas vezes o banco fica um pouco assim, com raiva, vamos dizer, porque faz aquele acordo, você acaba pagando bem menos, então ele deixa você ali na cadeira um pouco, sabe? Mas é importante você ir atrás, porque isso, inclusive, por via judicial, cabe danos morais, se o seu nome estiver lá indevidamente. Ok. Obrigado aqui pela participação com a gente no NE1. Maristela, eu volto com você no estúdio. Agradeço a participação de vocês aqui ao vivo. Vamos falar agora sobre aquele desconto indevido feito nos benefícios de aposentados e pensionistas entre março de 2020 e março deste ano. Os primeiros valores começaram a ser devolvidos às vítimas no dia 24 de julho pelo governo federal, perto de completar um mês. Como
Como será que está esse processo de devolução do valor descontado indevidamente, hein? Gustavo Ferreira está na sede dos Correios, no bairro de Santo Antônio, com um representante da instituição. Eu estou aqui ao lado de Ricardo Santos, que é superintendente estadual dos Correios em Pernambuco, para a gente trazer esse balanço do primeiro mês das adesões a esses acordos, né, para tentar resolver esse problema de muitos, milhares aqui em Pernambuco. Quantos beneficiários tiveram esse problema e relataram ao governo federal? Quantos atendimentos vocês já fizeram por aqui nessa agência e nas agências dos Correios nesse primeiro mês? Ricardo, bom dia. Bom dia, Gustavo. Atualmente, em Pernambuco, a gente atendeu já cerca de 82 mil aposentados e pensionistas. Quem tem o direito hoje de receber são cerca de 120 mil aposentados e pensionistas a receber. É uma boa parcela, né? Mais de 60%. Agora, o número de atendimentos é maior do que isso, mais de 200 mil nesse primeiro mês, porque muitas pessoas ainda vêm aqui para tentar fazer a contestação, a primeira informação. Queria que você aproveitasse esse gancho, então, para explicar o passo a passo de novo, para quem ainda não procurou esse serviço, esse ressarcimento. Isso. O aposentado e pensionista, de imediato, que ele se constatou de seu recebimento qualquer desconto indevido, ele consulta lá pelo meu INSS ou pela Central 135. Após constatar isso, ele vem na agência dos Correios, solicita verificar esse valor, que tem uma correção atualizada pelo IPCA, e após constatação desse valor, ele solicita adesão e, posteriormente, ao recebimento do seu próximo vencimento. Essa contestação ela é feita pelo INSS, pelo meu INSS, pelo 135 também. Quanto tempo, em média, demora para a instituição responder a esse beneficiário, dizendo se ela tem ou não, se ele tem ou não direito a esse ressarcimento? São 15 dias úteis, né? Cada solicitação perdura em torno de 15 dias úteis para cada procedimento, cada etapa, até o recebimento final. Vamos reforçar então agora, Ricardo, o funcionamento das agências dos Correios. A gente está aqui na agência central, né, na Rua do Sol, no Recife. De que horas até que horas, em quais dias funcionam? E reforça também quem precisa vir aqui, né, até para não superlotar, sobrecarregar o serviço. Veja só, a agência dos Correios funciona em horário comercial, geralmente de hoje às 17. Temos agência no shopping, né, Shopping Recife, Shopping Rio Mar, no centro do Recife, Olinda. E geralmente você vem para contestar essa questão do desconto, você vem com documento, com foto, trazer também um telefone para você vai constatar no preenchimento lá e vai perdurar até o dia 14 de novembro o recebimento. Isso aí você perdura a solicitação, isso aí entrando no processo para solicitação, isso pode ultrapassar essa data. É importante que já dê para adiantar o que puder pelo 135, pelo aplicativo Meu INSS. As agências dos Correios continuam abertas. Esse foi só o primeiro mês desses pagamentos. A gente sabe que as adesões elas podem ser feitas até novembro deste ano, de acordo com o governo federal, mas esse prazo pode aumentar. Ricardo, muito obrigado pelas informações. Bom dia para você. Voltamos ao estúdio, Marcela. 12h10, hora do almoço, e dizem que panela velha é que faz comida boa. Será? A verdade é que ela tem um tempo de uso e, com o passar dos anos, já não tem a mesma aderência, descasca e pode trazer até riscos para a nossa saúde no preparo dos alimentos que nós vamos consumir. Bruno Fontes vai nos ajudar com esse assunto. Como saber que é hora de trocar as panelas, hein, Bruno? Boa tarde. Oi, Mari, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Nós estamos ao vivo aqui no Mercado das Mangueiras. Eu estou na Avenida Barreto de Menezes, que fica em Prazeres, Jaboatão dos Guararapes. Estou com Juliana Macedo, ela é engenheira de materiais da Universidade Federal Rural de Pernambuco e estou nesse box muito bom, muito bacana, de Bela. Há mais de 10 anos elas vendem aqui, tanto ela como a mãe dela, Dona Rosa, vendem produtos de alumínio, panelas, muitas coisas. E aí, Bela estava dizendo para mim que algumas pessoas chegam aqui, são apegadas a, assim, dizem que a panela era da mãe, da avó. O que é que elas contam? Boa tarde. Boa tarde. Então, normalmente, né, quando as pessoas vêm aqui procurando conserto de algumas panelas, as panelas são bem usadas, né, e aí tem esse apego aí, né. Vem cá, Dan. É seu filhinho, né? É meu irmão. Seu irmão? Mas diga aí. E então, por ter esse apego, né, de ser uma panela mais antiga e aí busca esse conserto, normalmente, né, por ser um alumínio bem resistente, e aí dá pra gente consertar, mas às vezes não. Então, tem que sempre prestar atenção, né, e se preocupar com o tipo de conserto, se compensa ou se não compensa. O que compensa, por exemplo? O que é que eles trocam? Então, normalmente, vamos lá, para cuscuzeira, né? O pomel, que a gente chama, que é essa parte do pegador aqui, onde a gente pega. O pegador mesmo aqui do lado, né, por conta da temperatura, às vezes acaba danificando. E tem também o ralo,
né? Porque às vezes acaba danificando essa pecinha aqui de cima do ralo e aí procura mesmo a pecinha do ralo, sabe? E aí vai depender, né? Se vai funcionar, se vai ser bom esse conserto ou não. Fica comigo, agora vamos para a professora. Ela estava falando e você prestando atenção. O que é que acontece que pode ser, então, perigoso para a saúde, para a pessoa que está com aquela panela velhinha? O que é que vocês observam que pode prejudicar mesmo o corpo da pessoa, trazer, assim, um problema de saúde? Boa tarde, obrigado por estar conosco. Boa tarde, obrigada pelo convite também. Na verdade, a gente tem as panelas de metal, elas têm os problemas de corrosão. Então, essa parte corroída, ela pode ir para o alimento. E também as panelas com revestimento Teflon, esse Teflon ele pode se desprender e se depositar no organismo, né? Que é aquele plástico, né? Que aquele plástico que geralmente é preto. Ele tem essa coloração preta por conta comercialmente, mas tem alguns revestimentos que tem outra coloração. Juliana, você já foi olhando essa panela, que é uma panela de pressão, mas que você queria dar um exemplo porque ela tem esse antiaderente, não é isso? Isso. Esse revestimento interno, ele é inerte, porém, em temperaturas muito altas, em torno de 300 graus, ele começa a se decompor. E aí ele começa a liberar um gás tóxico que pode ser nocivo à pessoa que está manipulando. Como é que a pessoa em casa começa a perceber que não deve mais usar essa panela que tem, então, esse revestimento plástico, que é justamente ele que faz com que a comida não fique grudada, né, assim, na panela? Isso. Na verdade, esse revestimento ele tem esse objetivo de grudar e a partir do momento que você começa a notar que a sua panela está arranhada ou que o teu alimento ele começa a grudar, significa que você está tendo algum dano naquele revestimento que possibilita que ele se desprenda da panela. Eu agradeço demais a sua participação, também a Bela, que está aqui com esse stand e ajudou a gente. E você, Dan, chega batendo? Aí, eu volto com você, Maristela. Boas dicas por aí, né? A gente precisa ter atenção com esses utensílios domésticos que são tão importantes na nossa cozinha e falam muito sobre a nossa saúde também. Aproveitando o assunto da panela e o gancho da cozinha, bora falar de leite? Parece que cada um tem uma história para contar, né? O leite, para alguns, faz bem à saúde, para outros, causa desconforto. É no intestino, no estômago, inflama da espinha. Por isso que Ana Luísa Valadares, que é nutricionista, está aqui para ajudar a gente. Oi, Ana Luísa. Boa tarde. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Vamos sentar aqui para a gente conversar sobre esse assunto que é até polêmico para alguns, né? Vamos primeiro em defesa do leite? A gente sempre ouviu, né, que o leite é bom para os ossos, é fonte de cálcio e o que mais? Bom, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso. O leite, ele é uma fonte muito rica de cálcio, de proteínas de alto valor biológico, também vitaminas e minerais que são muito importantes para a nossa saúde óssea, para evitar a osteopenia, osteoporose, também ajuda a manutenção da massa muscular e também saciedade para quem quer emagrecer. Agora, tem muita gente que fala, eu sempre tomei leite na infância, na vida adulta, o leite começou a trazer uma série aí de desconfortos, né? No intestino, no estômago. Conforme a gente vai ganhando idade, tem que ir diminuindo o consumo do leite? Como é que funciona isso? Não, depende. A gente sabe que o consumo de leite e derivados, ele não gera um aumento de marcadores inflamatórios no nosso corpo. Então, ele não gera uma inflamação para a maioria das pessoas. Mas, em alguns casos, como quem tem intolerância à lactose, tem uma alergia à proteína do leite, também casos de síndrome do intestino irritável, ou quando você bem falou, o intestino ele fica desregulado. Muitas pessoas têm os hábitos, não bebe água, não consome frutas e verduras, não tem um sono bom. Muito estresse, isso altera o intestino e a absorção da lactase, né, do açúcar que está no leite, ela fica prejudicada, causando esse desconforto. Então, inflama a depender da condição já da pessoa, né? Exatamente. Por exemplo, uma doença pré-existente, mulheres que têm endometriose, tem indicação de tomar leite? Isso, depende, a gente sempre vai observar na paciente se ela vai ter esse desconforto. A intolerância à lactose ou a sensibilidade, ela pode gerar. A pessoa ela tem essa dificuldade de quebrar o açúcar do leite, né, a lactose, então o organismo ele vai gerar ali um desconforto, dores abdominais, inchaço.
e até diarreia. Chegaram perguntas pelo nosso canal Globo, você participa com a gente. Não quero me identificar. Acredito que tenho intolerância à lactose, mesmo consumindo alimentos zero lactose. Ainda tenho muito mal-estar, diarreia, enjoo, inchaço na barriga. Poderia ser algo além da intolerância? Pode ser a intolerância à lactose. O que acontece? Os produtos zero lactose, ou escritos ali no rótulo sem lactose, na verdade eles têm a lactose, mas eles são acrescidos da enzima lactase. E muitas vezes a quantidade que é padrão, né, dos produtos dessa enzima não vai funcionar para o organismo da pessoa. Então ela vai continuar tendo esses sintomas. Por isso que eu falo para as minhas pacientes terem cuidado, moderação. Os intolerantes à lactose têm moderação no consumo desses produtos. Seguindo, pegando o gancho dessa pergunta, a Viviane também está conversando com a gente. Viviane Maria, ela escreveu: tenho intolerância à lactose, às vezes mesmo tomando a enzima lactase. Não me sinto bem. Por que isso acontece? Porque a enzima ela vai poder ajudar o seu corpo a quebrar a lactose. Mas dependendo do nível da sensibilidade da pessoa, ela ainda vai ter essa dor, desconforto, esse inchaço, uma dor abdominal que atrapalha a qualidade de vida da pessoa. Então, o que a gente recomenda? Ter moderação realmente com esses produtos e usar as enzimas em casos de exceção, quando for para uma festa, um restaurante no final de semana. Pergunta chegando pelo nosso canal Globo, a sua participação ao vivo aqui no NE1. Caio Renato escreveu: toda vez que consumo leite líquido de caixa ou da vaca, iogurte, achocolatado, me dá dor de barriga. Gostaria de saber se isso é princípio de tolerância à lactose, intolerância à lactose. Consumo em pó e leite condensado e nada acontece. Pode ser uma sensibilidade, porque a gente às vezes não tem uma intolerância à lactose, mas dependendo de como o organismo da pessoa está, gera uma sensibilidade. E com alguns itens, alguns derivados do leite, a gente tem um desconforto e com outros não, porque vai depender da quantidade de lactose que tem nesse produto. Existe uma quantidade de leite que pode ser consumida? A gente tem uma recomendação de acordo com cada paciente, de acordo com cada necessidade, porque como o leite ele é fonte de proteína, então a gente consegue encaixar essa proteína para essas pessoas. Mas no caso de intolerância à lactose, eu sempre recomendo ter moderação com esses produtos zero lactose. Existe algum tipo de leite melhor? Para pessoas que têm essa intolerância muito mais forte, que sentem ainda desconforto, ainda utilizando a enzima, o produto zero lactose, e também para quem que tem alergia, então essa pessoa não pode consumir leite e derivados, eu recomendo os produtos veganos, leite de aveia, leite de castanha, leite de amêndoas, tofu. A Norma quer saber, gostaria de saber qual tipo de leite é indicado para idosos. Depende também, porque se for uma necessidade de reduzir um pouquinho de gordura, a gente pode utilizar o leite desnatado. Se não tiver essa questão, a gente pode utilizar o leite integral. E também se tiver intolerâncias, porque o intestino da pessoa idosa também fica um pouquinho mais bagunçado, tem prejudica um pouquinho nessa absorção, a gente utiliza também, nesses casos, os leites veganos ou sem lactose. Quem tem colesterol alto pode tomar leite? Pode, porque o colesterol, que a gente vê ali na taxa, ele não aumenta com o que a gente consome. Então, muita gente pensa que o que a gente come aumenta a taxa do colesterol, mas isso não acontece. Da espinha? Sim, nesses casos em que, para o organismo daquela pessoa, se for inflamatório realmente, nesses casos ele pode gerar espinha, porque ele aumenta ali a insulina. Ana Luísa, são muitas perguntas chegando pelo nosso canal Globo e a gente ama a sua participação, você que faz o NE1 com a gente todos os dias. Quero muito agradecer a sua vinda até aqui para responder a essas perguntas. Sempre bem-vinda, uma ótima tarde. Agradeço, obrigada, eu que agradeço. A seguir, tem cobrança no calendário na rua Abatiá, na Várzea. O NE1 mostra também uma pesquisa sobre alcoolismo entre os jovens e as informações do trânsito. E uma curiosidade que quem conta pra gente é Joabe Alves. Oi, Maristela. A gente está aqui ao vivo no bairro das Graças e por aqui tem sido comum a aparição de capivaras, de jacarés e de cobras. Alex Bubbles mostra pra gente essa imagem ao vivo do Sanderlan. Olha que imagem fantástica. Uma cobra, uma jiboia, aparentemente bem tranquila. Daqui a pouquinho eu vou voltar conversando com um biólogo que vai explicar pra gente a aparição desses animais aqui nessa região. O NE1 vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho. Agora
Agora, 12h25, e a gente volta a falar com Natália Dielu, que está na rua Abatiá, na Várzea, na zona oeste do Recife. Moradores da área sofrem com um esgoto estourado que atrapalha a passagem de todo mundo. Compesa e Inlurbe, dizem o quê, hein, Natália? Você está vendo, né, Maristela? Muita lama. Aí, nosso cinegrafista Alton Veiga está mostrando para vocês. Isso é na parte de dentro da casa de Dona Maria. Imagina se isso já é difícil para qualquer pessoa, imagina para uma pessoa que é cadeirante, né? Usa uma cadeira de rodas para se locomover, ter que passar todo dia por esse lamaçal. Inclusive tem até um caminhozinho ali, ó, de tijolos, porque quando está chovendo e quando isso aqui tudo está alagado, é o único jeito que dá para passar, ó, fazendo malabarismo pelos tijolos para conseguir se deslocar. Dona Maria está aqui, inclusive está com calendário também, né? Porque a gente voltou para dar uma resposta, né, para os moradores. Logo cedo, uma equipe esteve aqui para fazer essa desobstrução. Então, até ontem, isso aqui ainda estava completamente alagado, né, Dona Maria? Estava completamente alagado. Até hoje, às 5 da manhã, eu saí dentro d'água para ir para o hospital. Dona Maria, que faz tratamento oncológico, né? Cauã está aqui, ele é neto de Dona Maria. Eu achei uma coisa tão triste, né? Mas vou compartilhar com vocês que em algumas situações, quando está alagado aqui, Camille, que é a mãe dele, como é que ele faz para ir para a escola? Tem que ter alguém do lado de fora para eu poder passar ele por cima do muro, na parte de lá. Alguém pega, eu volto para passar pelo caminhozinho para poder ir para a escola. Agora imagina ter que pular o muro para conseguir sair de casa para ir para a escola, né? Uma situação muito triste que Dona Maria e os moradores aqui da rua Abatiá enfrentam. A gente mostrou na primeira participação a calçada, né? Que ela tem um nível um pouco mais baixo, mas ela já é assim naturalmente, não foi por conta do esgoto, não. Então, isso já revela um outro problema, né? Que é um problema estrutural, porque as calçadas foram construídas pelos moradores. Eles disseram que não houve um trabalho mesmo aqui da prefeitura, né? Do Recife, a gente está no bairro da Várzea, para construir as calçadas, para ter um cuidado maior com essa questão também do saneamento, né? Então a gente pediu uma resposta para a Inlurbe, né? Que responde em nome da Prefeitura do Recife, e a gente pediu uma resposta também para a Compesa, que responde por essa questão do saneamento básico, do esgoto, né? O que é que disse a Compesa? Vou compartilhar aqui com vocês. A Compesa disse que não opera sistema de esgotamento sanitário nessa área citada, mas que o programa Cidade Saneada prevê investimento em obras para esse bairro. Com relação aos alagamentos, a Compesa disse que não é responsável pela manutenção de redes de drenagem urbana e esta atividade compete aos municípios. Aí a Inlurbe, que responde em nome da Prefeitura, disse que está atenta a essa situação e já enviou uma equipe desde ontem, disseram eles, e que hoje pela manhã trabalhadores estiveram na rua Abatiá para fazer um diagnóstico do problema na rede de drenagem para adotar as ações de reparo. Não deram data, né, no caso da Inlurbe, que teria essa responsabilidade, mas a gente está com o nosso calendário na rua Abatiá porque esse problema precisa ser resolvido, né? A gente vai marcar, então, tá aí o calendário já com Dona Maria, né? Dona Maria, a senhora vai guardar esse calendário, a gente vai marcar dia 15 de outubro, vai dar um tempinho aí para ver se daqui para lá esse diagnóstico foi feito e se eles vão dar uma solução definitiva. Agradeço a vocês. Boa tarde, viu? Vamos continuar nos falando, nos comunicando. A gente volta com você, Maristela. Essa água suja de esgoto tem que parar de entrar na casa da Dona Maria, né? Como você mostrou aí, conversou também com os outros moradores, né? Toda a comunidade afetada por causa desse problema. Em outubro, então, a gente está de volta, calendário marcado. Obrigada, Natália. Agora, olha só o vídeo que chegou pelo nosso Canal Globo. A imagem foi gravada em Jardim Paulista Baixo, perto do terminal da Rodotur. Olha o tamanho do jacaré que apareceu por lá. O morador Ricardo Coutinho, que mandou o vídeo pra gente. Ele disse que o animal vive no lago da comunidade e, vez por outra, sai para passear por lá. Chama a atenção de todo mundo, né? Mas é perigoso. O lugar dele é meu. E hoje pela manhã, uma cobra apareceu no Parque das Graças, na zona norte do Recife. Você acompanha as imagens de San Costa. Olha só, a cobra bem escondidinha entre os galhos.
O pessoal por lá diz que ela estava há 2 semanas nesse mesmo parque. O animal tinha acabado de comer e, por isso, não pôde ser resgatado pela Brigada Ambiental. Depois, deu um perdido mesmo e quando os agentes foram lá, a cobra tinha sumido. Registros como esses, mostrando animais silvestres em áreas urbanas, são comuns na região metropolitana. Muitas vezes as pessoas ficam curiosas, né? Acabam chegando perto demais, mas é preciso tomar cuidado. Joabe Alves vai conversar com a gente sobre esse assunto, porque é um risco para as pessoas e também para os animais, né, Joabe? Isso, Maristela. A gente continua aqui no bairro das Graças. A gente está acompanhando, inclusive, a aparição dessa cobra. Não se sabe se é a mesma que vem aparecendo aqui na região. Algumas pessoas conversando com a gente informaram que tem sido muito comum ver cobra, jiboia, por aqui. Aqui ao meu lado está Rafael Sá, biólogo. Seja muito bem-vindo aqui ao N1. A gente vê essa cobra, ela aparentemente ali dormindo, né? Qual o risco que essa cobra pode trazer para as pessoas e também as pessoas para essa cobra? Oi, Jovem, boa tarde. Nenhum risco, né? A gente sabe que a jiboia é um animal não peçonhento, é um animal que o ser humano não faz parte do seu cardápio, então pode ficar tranquilo, a gente não tem problema nenhum em relação com essas serpentes, pelo contrário, ela está ali quietinha no lugar dela, né? Muito provavelmente ela vai se alimentar ali de aves aquáticas, de roedores, timbu, ou até pequenas capivaras, mas animais menores, né? Então, para a gente não tem risco algum esse animal aqui. Se essa cobra, por exemplo, ela ter acabado de se alimentar e o ser humano for tentar ali estressá-la, tem algum risco? Tem. Então, esses animais, eles são muito sensíveis, né? Então, quando eles se alimentam, eles ficam quietinhos, né? Então, a gente tem que evitar, né, esse manuseio desse animal, independente se ele se alimentou ou não. Se ele se alimentou, ele tem um risco de regurgitar esse alimento, né? Então, a gente provoca esse estresse nesses animais. Então, muitas vezes, quando esses animais se alimentam, a ideia é você não manusear eles justamente por conta disso, né? A gente está falando de cobra, mas também tem outros animais que tem sido comum a gente ver aqui na nossa região, como as capivaras, os jacarés. Qual a orientação quando a gente vê esses animais, por exemplo? Então, esses animais que a gente convive aqui com eles, né, são animais silvestres, né? Eu primeiro queria conceituar essa diferença de animal doméstico para animais silvestres, né? Animal doméstico é todo aquele animal que tem uma certa dependência com o ser humano, né? Os cachorros, os gatos, né, periquitos. Enquanto os silvestres, eles estão aqui, ó, no seu ambiente natural, né? E a gente deve manter sempre essa distância desses animais. Aqui na nossa região é muito comum a gente identificar serpentes como cobra, jacaré, aqui no Rio Capibaribe é super comum, cágados, iguanas. Então esses animais são super comuns aqui no nosso ambiente. E não pode alimentá-los também, né? De jeito nenhum. Então tem pessoas que têm esse hábito, né? A gente encontra alguns vídeos na internet de pessoas alimentando morcego, né? Alimentando sagui, é super comum isso. Só que aí a gente não sabe qual é a alimentação adequada para esses animais, né? A gente transmite vírus para esses animais e tem os chamados zoonoses, que são as doenças que são transmitidas entre seres humanos e animais, né? E aí entra febre amarela, né? Febre maculosa, que é a doença do carrapato, a própria raiva, que é a mais conhecida, entre outras. Então, quando a gente tenta alimentar esses animais, a gente pode levar uma mordida, né? Esses animais podem tentar se defender e machucar a gente. Esse momento pode ser um momento de transmissão de doenças da gente para eles também, como a herpes, que é muito transmitida para os saguis. Obrigado aqui pela participação. Eu vou ler aqui uma nota que a gente procurou o Corpo de Bombeiros, que também traz uma orientação, que diz o seguinte, que o Corpo de Bombeiros atua em ocorrências com animais silvestres apenas quando há risco à população ou vulnerabilidade do animal. Se estiver em seu habitat natural, não há intervenção. Em áreas urbanas ou quando feridos, os animais são resgatados com segurança e, sempre que possível, devolvidos à natureza. Quando precisam de cuidados especiais, são encaminhados a órgãos competentes, garantindo a preservação da vida e da fauna. Essa foi a resposta do Corpo de Bombeiros e aqui a gente segue acompanhando, chegamos cedinho e muita gente, os curiosos, olhando essa jiboia que está aqui no bairro das Graças. Maristela. E é só o que a gente pode fazer, né, Joabe? Admirar e de longe. É nosso papel fazer a preservação desses animais. Na verdade, eles estão só mesmo no habitat deles, é o lugar deles. E essa semana nós trouxemos aqui no NE1 uma reportagem sobre o aumento da dependência de álcool entre as mulheres. E hoje começou no Recife um seminário que discute as consequências do alcoolismo, uma doença crônica, progressiva e que pode ser fatal. Mas com acompanhamento e apoio, a recuperação é possível. O crescimento do consumo de álcool entre jovens tem preocupado também instituições, como os Alcoólicos Anônimos. Qual é o valor de uma colcha de retalhos?
Depende. Se a colcha for de amor, de acolhimento e de pertencimento, não tem etiqueta nenhuma que dê conta. Essas mãos são de uma mulher que não vai aparecer nessa reportagem porque é uma AA. Ela sabe bem a importância desse cobertor que virou um símbolo de afeto. Minha vida mudou, dignidade, uma cidadã que retoma sua vida social, sua vida familiar, profissional, né? Essa colcha é de sentir, só quem sente é quem sabe. E quando a colcha junta o que um dia o álcool separou, a vitória é da vida. Foi exatamente isso que reuniu tanta gente durante um seminário aqui no Recife para profissionais de várias áreas que trabalham com pessoas que enfrentam a problemática do alcoolismo, com foco nas mulheres. O alcoolismo é uma doença e muitas mulheres acabam ficando escondidas dentro de casa, bebendo de uma forma isolada, bebendo de uma forma sozinha, chegando muitas vezes a depressão, ansiedade e até suicídio. Então essas mulheres, por vergonha, acabam não pedindo ajuda. Se nós vamos em uma clínica, por exemplo, né, quantos homens as esposas acompanham, né, os seus maridos alcoólatras? Você vai numa clínica, você vê quando tem 10 homens, uma mulher, e esse marido dessa mulher? Essa mulher fica praticamente sozinha. Isso também acontece nos AAs. O seminário também abre espaço para debater o consumo de álcool entre os jovens. De acordo com o IBGE, o número de jovens no Brasil entre 13 e 17 anos que já experimentaram bebida alcoólica é de 63,3%. Mais de um terço dessa faixa etária já bebeu ao menos uma dose antes dos 14 anos de idade. E quase a metade dos jovens de 13 a 17 anos já ficaram bêbados pelo menos uma vez na vida. Se você for num fim de semana numa delegacia, vai ver os BOs registrando muitos problemas de conflito com a lei de violência e de briga, assassinatos, violência contra a mulher, contra a criança, até feminicídio, o álcool no meio. Não estou dizendo que tudo é álcool, é importante dizer isso, porque nós precisamos ter consciência, informação, educação, para poder atuar com as leis. Então, quando a gente pensa que o jovem hoje está bebendo muito, o problema não vai ser no futuro, o problema já é. Então nós temos que mudar também esse conceito de país do futuro. Esse país é do futuro desde o passado. Então nós precisamos tomar uma dose de seriedade, consciência, responsabilidade de todos, principalmente do governo, das autoridades públicas. Para enfermeiros, cuidadores, psicólogos, médicos e tantos outros profissionais que fizeram questão de participar deste seminário aqui no Recife e que acreditam no acolhimento feito pelo AA, as famílias têm tanta responsabilidade quanto instituições como os Alcoólicos Anônimos. Só assim, com todo mundo junto, fica muito mais fácil enfrentar o problema. O problema do alcoolismo é um problema sério, um problema de saúde pública, né? Mas que precisa uma conscientização humana sobre as compulsões, porque todo indivíduo, e é importante que eu diga aqui, todo indivíduo que ao beber, ele não para quando ele quer e muda o seu comportamento, ele é um doente alcoólico. Aquelas pessoas que venham a conviver com alguém cujo beber lhe incomodem, devem procurar uma outra irmandade chamada Al-Anon, que é de amigos e familiares de alcoólicos. E você consegue informações sobre o Grupo Al-Anon no site al-anon.org.br. Para obter informações sobre o atendimento dos alcoólicos anônimos aqui no Recife, você entra em contato pelo número de WhatsApp 98476-3207. Nesse mesmo número, você consegue informações sobre a programação do seminário Colcha de Retalhos, que acontece até domingo. Hoje é o Dia do Soldado. A data marca o aniversário de Duque de Caxias, que nasceu em 1803 e comandou batalhas na Guerra do Paraguai. No Recife, uma festa foi realizada na sede do Comando Militar do Nordeste, no bairro do Curado. Participaram representantes das 3 Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Militares receberam condecorações e medalhas pelo trabalho no Exército. E também foi realizado o tradicional desfile da tropa.
E um projeto reúne crianças de até 5 anos para ouvir histórias africanas e participar de oficinas de bonecos em terreiros do Recife. É um jeito divertido e cheio de afeto de celebrar a ancestralidade. Elas aprendem também sobre cuidados com a saúde e com o meio ambiente. Hoje, as atividades fizeram parte da Semana do Bebê. Um dos espaços onde os encontros estão acontecendo é o terreiro Cabocla Taguaraci, que fica na Bomba do Emetério, zona norte do Recife. Hoje, meninos e meninas da educação infantil da creche municipal Ame as Crianças participaram da programação. Teve cuidado com a saúde bucal? Todos aprenderam bem como fazer. Eu escovei o dente. Tudo foi apresentado com muita música e diversão. Um personagem representando o mosquito transmissor da dengue e de outras doenças foi convidado, para as crianças saberem que o mosquito de verdade não é bem-vindo na casa de ninguém. Também teve contação de histórias sobre ancestralidade, de forma lúdica, claro. Teve gente que mergulhou na história. Trazer o espaço da escola, a escola para esse espaço sagrado e trazendo essas histórias ancestrais, a gente vai quebrando os preconceitos que estão cada vez mais, fortes. Eu trago histórias dos orixás, mas em forma de criança. Então, trago Exu menina, eu trago Exu como uma criança trelosa, então eu transformo os orixás numa figura infantil como eles. Flávia é professora desta turminha. Contou o quanto essa vivência com a tradição africana é importante. Apesar de ser muito pequenos, mas eles já entendem, essa questão assim do respeito à cultura. O trabalho faz parte do projeto Ninar nos Terreiros. É uma iniciativa da Secretaria de Saúde do Recife. Acontece durante a Semana do Bebê, parceria entre a Prefeitura da cidade e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef. Os serviços foram oferecidos dentro de vários terreiros. O racismo é grande, a intolerância religiosa ela é muito grande, E assim, a nossa criança, ela não nasce preconceituosa, Então assim, a gente precisa quebrar isso, E dizer para a sociedade que o terreiro ele é igual a outro espaço. Estamos aqui de portas abertas para acolher toda a sociedade. Alexandro é filho da casa. É como se fosse um aprendiz de pai de santo do terreiro Cabocla Taguaraci. Disse o quanto essa integração é importante para quebrar o preconceito que ainda existe contra os seguidores de religiões africanas. O terreiro não é só um centro religioso, é também de acolhimento, de mostrar nossa cultura afro-brasileira. Terreiro é raiz, é fonte de conhecimento e é prazeroso estar cultuando nossos ancestrais, nossos orixás. O Instituto Quest divulgou uma pesquisa sobre a aprovação do governo Raquel Lira. Foram ouvidas 1.104 pessoas no período de 13 a 17 de agosto. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. Vamos aos números. Em julho do ano passado, 53% aprovavam o governo. Em dezembro, esse número passou para 54%. 51% em fevereiro deste ano e agora também 51%. Os que desaprovavam eram 42% em julho do ano passado, 42% também em dezembro, 44% em fevereiro deste ano e agora 45%. Não souberam ou não responderam 5% em julho do ano passado, 4% em dezembro, 5% em fevereiro deste ano e agora 4%. O Instituto Quest pesquisou ainda a opinião dos eleitores sobre a gestão da governadora Raquel Lira. Em julho do ano passado, 36% consideravam o governo regular. Em dezembro, esse número passou para 35%. Em fevereiro deste ano, 37%. E agora 36%. Os que consideravam o governo positivo eram 31% em julho de 2024. Passou para 32% em dezembro. Mesmo índice em fevereiro deste ano, e agora manteve 32%. Os que consideravam governo negativo eram 28% em julho do ano passado, 29% em dezembro, 26% em fevereiro deste ano e agora 28%. Não souberam ou não responderam 5% em julho do ano passado, 4% em dezembro,
5% em fevereiro deste ano e agora 4%. A gente vai agora para a Feira Nova, no Agreste do Estado, que hoje vai receber o Globo Esporte. Tiago Medeiros está na terra da farinha, traz os destaques do programa, sempre com muita animação, hein, Tiago? Boa tarde para você. Oi, Mari, muito boa tarde para você. O cheiro, aqui estamos com a nossa caravana do GE, que é o projeto do Globo Esporte, saindo do nosso estúdio aí na TV Globo e fazendo das cidades do interior o estúdio do Globo Esporte. Desde 2022 que a gente está vindo aqui todo mês, já mais de 40 cidades visitadas de lá para cá, e chegou a vez de Feira Nova. 70 quilômetros do Recife, Agreste, 20 mil habitantes e a terra da farinha, desse alimento tão presente na nossa mesa. Já tem um feijãozinho aqui, daqui a pouco eu vou botar no bucho. E já no Globo Esporte a gente vai falar do esporte, do Santa Cruz, que tem que melhorar a pontaria para passar pelo Altos, e do Náutico também, que vai ter um jogo contra o São Bernardo tranquilinho, numa boa, querendo terminar na parte de cima da tabela ali para ter a garantia de fazer mais jogos em casa, assim, decidir nos jogos de volta do quadrangular. Também falar de Libertadores, Globo Esporte, caravana do GE, daqui a pouquinho, chegando aqui de Feira Nova! Da terra da farinha, Mari. Vou levar uns 10 quilos pra tu, tá? Cheiro, já eu chego com o Globo Esporte. Traz, Tiago, até já então com o Globo Esporte. E ontem, aqui no NE1, você acompanhou parte de uma entrevista com artesãs que fazem reaproveitamento de pneus. Tivemos um problema na transmissão e a entrevista não foi concluída. Então, a gente te convida agora a acompanhar com a gente outros detalhes desse trabalho tão bonito e importante para o meio ambiente. Quais são os tipos de peça? Estou vendo que tem uma peça pequena, tem uma peça maior. Sim, temos peças de todo tamanho, né? Temos peças grandes de pneu de caminhão, que é um elefante, que é cavalo, que se faz com pneu de aro 22. E temos pneus pequenos de pneu de kart. Nós começamos em 2016, né? Já estamos nessa trajetória de arte em pneus e tiramos 6 mil, uma base mais ou menos, de pneu da rua, né? E quem está ali já trabalhando é a Maria Helena. Helena, bem-vinda aqui. Me diz uma coisa, o que é que você está fazendo aí, o que é que você está preparando? Uma xícara, uma floreira, uma caqueirinha. Aí acabei de cortar, coloquei o fundo, a partir de cima do topo vira o pires da xícara, a alça da xícara é um pneu de bicicleta, e ela é toda sustentável. Uma peça como essa demora muito para fazer? Não, rapidinho. A demora só mais é para pintar, fazer os detalhes, mas cortar em si é rapidinho. Para vocês conseguirem esse material, como é que vocês fazem? O que é que vocês recebem doação? Isso, nós recebemos doação. Entendi. E eu estou vendo que tem uns pneus pequenos. E é de quê? De kart? São de kart, são pneus de kart. Vem de onde? Eles vêm da Paraíba. Estou vendo aqui uma luminária também, né? Isso, uma luminária. Para quem tem enxaqueca, ela é feita com um pneu fechado. Aí aqui é a jante do pneu de titânio, aí a base, a gente aproveita tudo. E o pneu furadinho. Maria Helena, eu queria que tu falasse um pouco sobre a importância, né, de trabalhar retirando esses pneus que poderiam aí estar sendo descartados de forma incorreta. O nosso lema é que a gente pode fazer a diferença todos os dias. Então, todo dia nós tentamos fazer a diferença. E a gente está conseguindo, porque já retiramos aproximadamente 6 mil pneus. E vamos continuar, não vamos parar não, do meio ambiente. É importante a gente falar também um pouquinho do preço, né? Eu estou vendo que tem arara, tem umas peças menores, maiores. E a partir de quanto? Eu tenho peças a partir de R$15. Aí tem de 15, tem de 35, tem de 150, tem até o infinito. E como é que pode acompanhar o trabalho de vocês? No Instagram, Helena Cacareco. Lá tem todos os trabalhos de vocês? Tem o contato, tem tudo direitinho para entrar em contato com a gente. Se alguém tiver interesse de encomendar alguma peça ou de vir até aqui comprar, estamos abertos. Muito obrigado aqui pela participação com a gente. Obrigada. Eu volto com você no estúdio. Uma correção. Dissemos há pouco que hoje é dia do soldado, mas na verdade é dia 25 de agosto. Correção feita. Um abraço a todos. A seguir, as dicas de diversão para o seu fim de semana. Você vai ver também a exposição A Cara do Brasil, Sal e Sol, do artista plástico pernambucano Max Mota. Reúne mais de 60 obras que tratam muito da nossa gente.
Bora pro intervalo, que num instante só a gente está de volta. Agora, 12h49. Chegou a hora de conferir as opções de diversão para você curtir no fim de semana. É o nosso Sextou do NE1. Amigas do Brega, no 100% Brasil. Na rua 7 de setembro. E vai ter a Gafieira das Amigas do Brega. Alô Recife, no dia 22 de agosto eu vou estar no Classic Hall com o meu quinteto tocando as canções dos discos acústicos dos Engenheiros do Havaí. Tá feito o convite. Quero convidar todos vocês para hoje, sexta-feira, estarmos juntinhos no Clube das Pais, Walter Ventura, Banda Luminar e a Orquestra das Pais. A cantora Alencar passando aqui para convidar você para nessa sexta-feira, dia 22, a partir das 18 horas, estar com a gente aí no restaurante Mustang na Boa Vista, ao lado do shopping. Então você não pode perder o nosso show especial, Bar do Alencar cantando as melhores. E aqui é Rodrigo Drade, vocalista da Roda Sambei, a roda de samba mais colorida do Brasil. E eu quero convidar você para nossa estreia, que vai acontecer nesse sábado, a partir das 21 horas, no Cais do Sertão. Alô, amigos do NE1. Eu sou Ivan Lins, gostaria de convidá-los para o show que celebra meus 80 anos de vida e 55 de carreira. Vai ser lá no Teatro Guararapes, às 21 horas. Vai ser bom a beça. Todo mundo lá. Sábado, a partir das 4 da tarde, no Mirante do Passo, tem o festival Beer Chef, com um monte de banda legal. Vai ter o Máquinas na Pista, vai ter Dimitra, claro, vai ter a banda Del Rey também, com aquele baile que você conhece e adora. Fala, meu povo, passando para convidar vocês para mais uma edição do Samba do Bonfim, que acontece aqui em Olinda. A festa nesse sábado começa a partir de 1 da tarde e vai ser lá no Clube Vassourinhas de Olinda. Me chamo Lucas, tô passando aqui para chamar vocês para estar junto comigo curtindo uma música lá no projeto Som na Praça do Shopping Costa Dourada, esse sábado às 18h30. Me chamo Tainá Irley, mais conhecida como Tainá Xambá, e tô passando aqui para convidar todos vocês para o meu show, sábado, 23, às 19 horas, no Entanto Jovem Preto, que vai acontecer no Espaço Poste, que fica localizado na Rua Riachuelo, 641, centro da cidade, Boa Vista. Oi, Recife, Vanguarda chegando aí no dia 23 de agosto para um show inédito chamado Dois Cantos, onde a gente apresenta as nossas canções do jeito que elas vieram ao mundo, violões, bandolim, trompete, nós dois cantando, tem com vocês. História também. Aqui quem tá falando é o mesmo reino, quero convocar geral, sabadão, o show que eu faço da Metrópole, Noite da Ostentação. Convocar a rapaziada, vamos fazer aquela festa linda, muito brega funk, muito batidão. Estou aqui para convidar vocês para assistirem a peça Um Sábado em Trinca, que está em cartaz nos dias 23 e 24 de agosto, no Teatro Barreto Júnior, às 19 horas. Olá, pessoal! Vim trazer uma notícia mágica para vocês. Neste domingo, dia 24 de agosto, às 16h30, no Teatro Luiz Mendonça, eu, o Gênio, a Jasmine e o Abu, estaremos esperando vocês para assistir o espetáculo Aladdin, o musical. Eu sou Maxwell Lobato, eu tô passando para te fazer um entendido, hein? No próximo dia 24 de agosto, próximo domingo, a partir das 12 horas da tarde, a gente vai estar em concentração no Marco Zero para a primeira marcha de Expo Recife. Alô, garotada! Alô, família! Estão esperando o quê? O sucesso é aqui no Teatro Boa Vista, domingo às 10 da manhã, com os super-heróis e Palhaço Chocolate. Grande elenco, é imperdível. E tem mais dica, exposição A Cara do Brasil, Sal e Sol, do artista plástico pernambucano Max Mota. A mostra reúne mais de 60 obras. Os repórteres Juliano Roque e Beto Marques fizeram esse mergulho na nossa brasilidade. E você confere agora. A Cara do Brasil é uma ode ao povo brasileiro e ao cotidiano da nossa gente, né? Sal e Sol, ele basicamente é o resultado da vivência, que eu sou um artista recifense, então isso aqui é basicamente o que eu vejo desde toda a minha infância, né? É desse jeito que o artista pernambucano Max Mota pinta o Brasil. Cores fortes, cenários reais, pinturas que parecem fotografias. O
Brasil do olhar fixo, do sorriso largo, das lágrimas. É tinta, pincel, tela e sentimento. Tudo junto, tudo agora. Além da parte da praia, a gente também vai bastante ao interior do Brasil, a outras regiões que não são Pernambuco, né? Então, pessoas de vários lugares, de várias cidades, em A Cara do Brasil, elas se identificam, né? Elas se reconhecem, né? Reconhecem um parente, reconhecem um pai. Ah, aquela figura está sendo representada ali, parece com uma pessoa que eu conheço. Então, tem muito isso, de você se sentir representado nas pinturas que estão sendo mostradas aqui. É um Brasil pintado em carne viva e crítica. A passagem bíblica na interpretação de Michelangelo na obra Pietà lamenta e denuncia. Aos olhos de Max Motta, uma mãe negra que chora a morte do filho. Ah, mas também tem o Brasil do brasileiro, aquele que resiste. Das 60 telas que ocupam 5 ambientes do Instituto Ploeg, um casarão que tem arte como alicerce no bairro da Boa Vista, 17 delas foram criadas especialmente para essa exposição. É para visitar, ver e lembrar que o país tem muitas faces. É vivo, é colorido, é um convite a um olhar interno. Ô Max, passeando aqui pela exposição, a gente vê o quê? O visitante vai encontrar o quê? Bom, antes de mais nada, ele vai se ver, né? Ele vai ver as pessoas que ele conhece, que ele está em volta. Se você for olhar direitinho, são pessoas normais, né? Corpos reais do Brasil, né? Corpos bronzeados, tomados de sol. E momentos muito comuns do dia a dia. Por exemplo, aqui o casal, ó, tá dando uma paquerada. É, tá dando uma conversada na menina ali que foi pega pelo momento que o observador olha o quadro, né? Então... Aqui em cima, as pessoas comprando milho e corpos normais, como você falou, a cor da gente, né? Agora, o que chama atenção também é o realismo da tua história, né? Porque é pintura, mas que parece uma fotografia, né? Que técnica é essa? Isso, eu uso as técnicas da escola clássica europeia, né? Então tem muito estudo de Rembrandt, Caravaggio, mas trazendo esse decolonialismo, trazendo esse patriotismo, porque o que está sendo representado é a cara do Brasil, literalmente. Estás contente com o resultado? Estou feliz, eu faço esse convite para o pessoal que venha visitar, você que nunca viu numa exposição de arte no museu, a Cara do Brasil é a primeira experiência desse sentido de muita gente. E não para por aqui. Para compor a exposição, Motta também pintou painéis feitos em grafitagem. E foi além do pé direito alto do casarão secular. Transformou piso, paredes e muros brasileiros. Além de tudo, ele não está falando só sobre Pernambuco, né? A gente tenta fazer uma volta no Brasil todo, então a gente passa pelo Cerrado, a gente passa pelo Pantanal, passa pela Amazônia também, então você vai ver vários tipos dessas referências, né, nacionais que temos. Que o Brasil é vivo, né? Que o Brasil é forte, que o Brasil é colorido, que o Brasil é o Brasil, né? Que o Brasil é nosso e que tem a sua cara. O Brasil somos todos nós, né? Bonito, né? Lembrando que a exposição A Cara do Brasil, Sal e Sol, que você acabou de ver, fica em cartaz até o dia 16 de novembro, no Instituto Ploeg, na Rua de Santa Cruz, no bairro da Boa Vista, no Recife. O horário de visitação é das 2 da tarde às 8 da noite. A entrada é gratuita. Agora imagens para você do Recife, céu com muitas nuvens, né? Mas o sol prevalece e deixa o dia mais bonito na capital pernambucana. De acordo com o clima-tempo, pode chover à noite. E o NE1 volta amanhã e, claro, você pode rever e compartilhar as reportagens a qualquer hora no Globoplay. Uma ótima tarde para você, um excelente fim de semana. Fique agora com o Globo Esporte.